Será que a Páscoa é só sobre chocolates e coelhinhos? Neste mês de abril comemoramos a Páscoa, um feriado onde as famílias se reúnem, as crianças ganham muito chocolate e nesse ano nós ainda temos o privilégio de ter um feriado prolongado. Então todo mundo está muito feliz. Mas hoje nós vamos falar do que é o verdadeiro significado da Páscoa. Qual o real motivo desta comemoração na perspectiva bíblica? Afinal, eu já adianto, ela não é só sobre chocolates e coelhinhos. Existe um significado muito mais profundo nesta comemoração. E para isso, nós temos um bate-papo muito especial. Nós temos também um convidado super especial, Gustavo Colli. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada pela sua presença. Gustavo Colli, nosso convidado de hoje, é uma pessoa que está sempre conosco, muito querido. Nosso líder da nossa rede. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu participar desse programa. Eu disse que o Gustavo é líder de rede, talvez você esteja se perguntando o que é isso, o que é rede? Como eu sempre digo da nossa igreja, o Projeto Amar tem algumas programações durante a semana para nos ajudar a fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa união, e a rede é uma delas. Uma programação que acontece toda semana, às terças-feiras, 8 horas da noite, e a rede da qual eu participo, o Gustavo é líder, inclusive ele é uma das pessoas que me aconselha, que está sempre junto comigo. E nessas redes de terça-feira às 8 da noite, nós fazemos comentários, discutimos, compartilhamos aquilo que nós aprendemos durante os cultos de domingo e também sobre as nossas experiências pessoais durante a nossa semana com Deus. Então, se você estiver aí nos assistindo e quiser participar da rede conosco, mande uma mensagem aqui. Você está super convidado, terça-feira, às 8 horas da noite. Será um prazer te receber. Para nós começarmos a falar então do real significado da Páscoa, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento. De onde vem essa celebração? Essa é a minha primeira pergunta para você, Gustavo. Como surgiu esse negócio de Páscoa? Essa celebração veio de onde? Olha, eu amo esse momento. Páscoa e chocolate. Só que a gente tem que entender o verdadeiro sentido do que é isso. A Páscoa começou lá no Antigo Testamento, na época que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Se você pegar e ler em Êxodo 12, a instituição da Páscoa foi dita ali. Deus chamou Moisés e Arão e disse: a Páscoa no Antigo Testamento significa a libertação do povo do Egito. Foi onde Deus enviou a 10ª praga para libertar o seu povo. A 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto homens, animais, e Deus constituiu isso para o seu povo. E o legal é que a preparação da Páscoa, eles sempre tinham que ter um cordeiro, e ele tinha que ser puro, sem defeito, sem mancha. E esse cordeiro, o sangue utilizado dele, marcava os batentes de cada porta do povo de Deus, de Israel. E a 10ª praga era o Senhor passando em cima por todas as casas. E todos os lugares que ele via a mancha de sangue, ele sabia que ali o seu povo habitava. Então ele os livrava da morte. Então a Páscoa foi constituída nesse período, na libertação do povo do Egito. Que interessante, né? Fui anotando aqui, olha, coisas importantes sobre esse início, esse surgimento da Páscoa. Libertação e também a parte da pureza, né, do cordeiro. E Deus sabendo, então, quem é o seu povo. Quem são aqueles que tinham a fé nele, né? Sim. Que criam realmente nele. Então, isso são coisas para a gente já começar a refletir, né? Se nós temos isso hoje... você comentou sobre Êxodo 12. Isso também é importante. Talvez aí você não saiba o que está escrito ali, nunca tenha lido essa passagem. Por isso que o nosso canal aqui, ele sempre incentiva que você tenha relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, se você está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia no celular ou na própria Bíblia física mesmo e leia o que está escrito em Êxodo 12 para você complementar isso que o Gustavo falou, que é muito importante.
A partir dessa sua explicação, nós já podemos entender que existe uma relação de algo espiritual com a Sim. Páscoa, né? E também que não é só esse primeiro momento, que existe algo maior a vir. Então, explica para nós qual que é essa relação da Páscoa com essa questão espiritual e o que tem por vir aí de algo maior. Quando Deus pediu a instituição da Páscoa, né, ele quis que isso fosse... O desejo dele era que fosse perpétuo, essa celebração, para lembrança do povo, que o Deus deles, o Deus de Israel, retirou eles da terra do Egito, qual eles eram escravos. O seu povo sendo escravo, Deus não se agradava disso. Por mais que eles cometeram vários erros, Deus queria redimir o seu povo, queria retirar eles daquela terra e levar para a terra que ele desejava. E o bacana é que isso, espiritualmente, leva a gente a reconhecer o poder de Deus. Que Deus, ele faz uma promessa, ele cumpre. Deus tem os seus e ele protege. Por mais que cometam erro, ele vai redimir. Por isso, a celebração anual naquela época. Nossa, é muito interessante você falar sobre que Deus espera que essa celebração seja perpétua, né? Até hoje, nós realmente fazemos essa celebração, quanto tempo depois. Mas muitas vezes nós fazemos essa celebração com o objetivo errado, né? Porque o objetivo que ele pediu foi lembrar da libertação que ele concedeu ao seu povo. E muitas vezes nós celebramos a Páscoa, mas não lembrando, né, disso que ele fez pelo seu povo. Muitas vezes é por outros motivos. E então a gente precisa lembrar do porquê nós estamos comemorando, da libertação que Deus nos concedeu, porque isso chegou até nós, até hoje. E um outro ponto que eu achei muito interessante que você falou é que Deus nos protege e nos redime, né, o seu povo. Então, se você reconhece a Deus e se você se arrepende dos seus pecados, porque nós erramos muito, né? Todos nós, todos os dias nós erramos. Mas se nós entendemos, acreditamos que nós temos um Deus e que Ele nos protege, arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele está disposto a nos redimir. Então isso é muito lindo, porque nós precisamos dessa redenção, né? Sim, e isso, espiritualmente falando, naquela época, ele fazia questão do povo lembrar desse grande feito que ele fez, que é a nossa fé em quem Deus é. Deus foi justo e naquele período ele levou justiça. Ele levou justiça contra o Egito e todos os seus deuses, para mostrar que ele é Deus e ele redime o seu povo. E essa celebração realmente é feita todos os anos para lembrar o que Deus fez naquele povo, daquela época. E parando para lembrar sobre esses vícios, tudo nos leva a algo bem maior que nós vivemos hoje em dia. Que mais pra frente nós vamos comentar. Spoiler. É interessante você falar que Deus fez justiça. Porque Deus, ele redime se nós nos arrependermos, mas Deus é justo, né? Sim. E muitas vezes nós estamos escravos de tantas coisas. Você falou que Deus não se agrada, né, que o seu povo seja escravo. Por isso que ele libertou o povo no Egito. E hoje, né, nós temos outro tipo de escravidão. Hoje muitas pessoas são escravas dos seus próprios vícios, são escravas dos seus próprios interesses, e para isso nós precisamos querer sair desse lugar, né? Para que Deus venha nos redimir, porque Deus é justo. Se nós não nos arrependermos, a justiça também vem sobre nós, né? Então isso é muito importante da gente ter em mente. Exatamente. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Em que lugar nós queremos estar, né? Exatamente. Eu quero estar no lugar de amor de Deus. Com certeza, de lá eu não quero sair. Para isso nós precisamos ter a fé nele em primeiro lugar, né? E nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Muito interessante imaginar que tudo isso vem lá da reflexão sobre a Páscoa. Lá de trás. Lá de trás. Muitas vezes nós não temos essa noção, né? Exatamente. Muito bom. Bom, como você disse, então a Páscoa aponta para algo maior, né? E então isso significa que a história da Páscoa ela não termina lá no Antigo Testamento. Ela entra no Novo Testamento quando aparece João Batista apontando para esse algo maior. Apontando para o caminho. Exatamente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento eles esperavam o Messias nas Escrituras. E
João Batista é primo de Jesus. João Batista foi preenchido desde o ventre da mãe dele pelo Espírito Santo. Então, João Batista, ele entregou uma vida a esse caminho, a apontar o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo, que é Jesus. E falar de João Batista é uma coisa muito doida, porque João Batista tinha certeza que ele viria. E Jesus veio. O Messias era aguardado. Messias que viria como um rei trazer a redenção de todo mundo. E Jesus se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, e veio ao mundo como homem, o homem Deus, para nos ensinar os princípios de Deus e mostrar a verdadeira intenção que Deus queria com todos nós, que era relacionamento com Ele, uma vida diante dEle, um coração prostrado diante ao Pai. E isso me faz lembrar algo muito legal, que está escrito lá em Gênesis 3, 14 e 15. Eu queria até ler aqui, é uma coisa bem simples. Que desde Gênesis, a história de Jesus já é citada. Em Gênesis 3, que fala sobre a queda, no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando ele cita este lhe ferirá a cabeça, ele já aponta para a redenção em Jesus na cruz. Onde Jesus vem e pisa na cabeça da serpente. Onde ele quebra todo o mal do pecado. E o lhe ferirá o calcanhar, ele já é anunciado como se fosse a cruz. Que Jesus já viria morrer por todos nós para a quebra do pecado. Ou seja, ele viria quebrar o peso das trevas, trazendo cada um dos seus para a luz, todos nós para a luz, e mostrar e apontar o caminho onde o pecado já não tem mais força em nós. Mas cabe a nós decidir o caminho a seguir. O caminho do amor ou o caminho contrário dele. Essa é a intenção, foi a intenção de Deus enviar Jesus. Mostrar o verdadeiro propósito e trazer a redenção ao seu povo. Onde só Israel era salvo. Só que através de Jesus Cristo, todos nós fomos incluídos à videira. E nós participamos dessa redenção hoje em dia. Nós devemos, então, essa possibilidade que nós temos hoje totalmente a Jesus. Exatamente. Por ter cumprido essa profecia, se entregue por nós, né? E nós precisamos valorizar isso, Com né? certeza. Porque às vezes a gente não tem dimensão do quanto isso é tudo para nós, né? Sim. Se não fosse isso, se não fosse Jesus se entregando por nós, hoje nós não teríamos nenhuma chance de esperança, né? Não. De salvação em Deus. Isso é muito forte. E você trazer Gênesis, né? Nós estamos falando lá do Novo Testamento, de quando Jesus veio então cumprir essa profecia, mas desde a criação... Desde a criação, ele já estava... apontava para o que vai acontecer. Olha só. E a gente não imagina isso. Por Não. isso que é importante, né, a gente ter, novamente reforçando o conhecimento Exatamente. das Escrituras para entender isso. Você falou aqui na sua explicação sobre o relacionamento com Deus, né? Sim. Que Jesus veio para trazer esse princípio. Esse canal, ele existe para isso. Inclusive, Sim. o nome dele ali é Relacionamento com Deus. E é o Muito nosso bacana. propósito, né? Exato. Jesus, ele vem para trazer exatamente isso. Se não existir esse relacionamento, nada faz sentido. Nada faz sentido em nossa vida. Ele é o único que vai preencher o vazio do nosso coração. Tudo que vem de fora, que não é dele, é morte. Não preenche Não esse preenche. vazio. Talvez, Traz a vida. talvez você, né, esteja aí Exato. aqui nos assistindo e sinta esse vazio. Talvez você tem muitas coisas que você sonhou, às vezes você Exato. conquistou, mas se você ainda está sentindo esse vazio, tá aqui a resposta. É a falta de Jesus. É ele que nos preenche. Então, e isso é muito forte e a gente precisa refletir sobre isso, porque às vezes a Exatamente. gente tenta preencher esse vazio com diversas coisas, né? Sim. Mas nunca preenche, se não Nunca for irá Jesus. preencher. Que legal. Você falou sobre João Batista que ele entregou a sua vida para apontar Jesus. E eu vejo que hoje também é o que nós precisamos fazer, né? Sim.
Hoje, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, conhecemos o verdadeiro amor, ele dá uma missão a nós, que é espalhar o seu amor. Só que o amor de Jesus é mais profundo do que a gente imagina. É uma vida entregue a ele. Quando eu lembro de João Batista, ele entregou tudo. Viveu num deserto, abriu mão de todas as regalias que ele poderia ter. E no final, ele perdeu a cabeça por Jesus. E esse foi o maior prêmio que ele teve. Pois a nossa vida hoje, ela só faz sentido se Jesus estiver nela. Porque Jesus, além dele nos preencher aqui, ele aponta para algo maior que ainda vai vir. Que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Então esse plano ele ainda está acontecendo. Está acontecendo né? ainda, exatamente. E nós estamos fazendo parte dele. Estamos, e nós precisamos trabalhar muito para esse plano acontecer. Nós temos que ter essa consciência, o que eu estou fazendo para contribuir com o plano de Deus, né? Isso é muito forte. A nossa vida só faz sentido se Jesus estiver nela. Exato. Sua vida faz sentido hoje? Reflita sobre isso. Exatamente. Reflita. Eu quero muito que a minha vida faça sentido. E todos os dias eu busco muito que Jesus seja o centro dela, né? Então você fica essa reflexão. Hoje a sua vida faz sentido? Jesus está na sua vida? É um ponto que eu acredito que a gente precisa refletir. E você falou sobre a cruz, a entrega de Jesus na cruz, mas ele ressuscitou, né? Sim. E o que essa ressurreição tem a ver com a Páscoa? Porque Jesus morreu ali como um cordeiro na cruz, mas a ressurreição também tem ligação com a Páscoa, esse significado da ressurreição. No Antigo Testamento, eles esperavam um Messias, um rei político. E eles esperavam um rei que viria e colocaria ordem em tudo, trazendo guerra, ordem política, ordem em toda a nação. Só que não era isso que Jesus veio trazer. Então houve uma certa frustração entre o povo, até onde questionaram ele em ser filho de Deus. Poucos acreditavam, até que tinha uma multidão que o seguia, mas apenas 12 foram fiéis e acompanharam ele. E buscaram a condenação de Cristo, até então que chegou o momento da cruz, da sua morte. E na cruz foi comprovado que ele era o Filho de Deus, pois todo o pecado foi ali. Foi o único momento que ele se desmembrou de Deus, porque todo o pecado da terra estava nele. E a ressurreição dele foi um motivo, vamos dizer assim, de choque para todo mundo, porque nem os discípulos estavam esperando. Até que quando Jesus voltou aos discípulos, depois da sua ressurreição, ele falou assim: por que vocês pararam? Não, vamos continuar, a obra não parou. Ele buscou eles. Mas ele buscou no sentido do que nós devemos fazer hoje, que é pregar esse evangelho, mostrar esse Cristo ressurreto. Que a ressurreição dele trouxe a esperança do rei que vai vir. Jesus morreu como um cordeiro. Aí é onde tem o ditado, né, que ele virá como leão, porque o leão mostra a autoridade, mostra o reinado. Então a ressurreição de Jesus mostrou que o nosso rei vive. E ele já trouxe a esperança para a terra, quebrando toda a condenação do pecado em nós, apontando para algo que vai acontecer, onde vai cessar todo choro, toda dor, e o seu reinado vai acontecer aqui entre os homens. Muito interessante você falar sobre que questionaram se Jesus era o Filho de Deus. E até hoje existem esses questionamentos, né? Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas duvidam de Jesus, mas a cruz comprovou isso. É muito legal você falar que a cruz e a ressurreição de Jesus comprovou que ele era o Filho de Deus. E as pessoas, muitas ainda não acreditam nisso. E a obra não parou, né? Nós estamos aqui hoje fazendo isso, dando continuidade nessa obra, assim como ele chamou os discípulos a continuarem. Muitas vezes a gente também fica igual os discípulos, né? Meio desanimado, vem assim aquele cansaço muitas vezes, mas Jesus nos chama todos os dias para continuar a obra dele, né? E nós precisamos realmente continuar. Um outro ponto que eu gostei muito, que você falou sobre a esperança. Jesus é a nossa esperança. Se a gente não tem Jesus, a gente não tem nada. Não tem esperança de nada. Nada. Né? Esse tempo em que o choro vai cessar, em que ele vai voltar como nosso rei,
é o que nos dá esperança e que nos move todos os dias, né? Exatamente. Se nós não temos essa esperança, a nossa vida realmente não faz sentido nenhum. Você falou que Jesus, ele foi como cordeiro, né? E vai vir aqui como um rei, né? Como leão. E eu me lembrei do louvor Adoração Responsiva, do Beto Silva. Se você nunca ouviu, coloca aí no Spotify, no YouTube. Que louvor. É um louvor muito forte. E ele fala exatamente sobre isso, né? Que o Deus Leão é o Deus Cordeiro também. Então, como pode ele ser tudo ao mesmo tempo? E é um louvor, assim, que vale a pena ser ouvido e ser adorado, né? Utilizá-lo para adorar, para oferecer a sua adoração a Deus. Então, ouça, vale muito a pena, fica a dica. Você falou que a ressurreição de Jesus, então, ela veio para comprovar, né? Que ele era o Filho de Deus. Mas, e para nós hoje, essa ressurreição, por que ela é tão importante para a nossa fé nos dias atuais? Essa ressurreição de Jesus, para os dias atuais, como eu disse, é a esperança. É a perseverança de continuarmos. E isso mostra também um pouco da importância de termos um relacionamento com Ele. Através das Escrituras, através de uma vida de oração, congregar em uma igreja, ter comunhão entre os irmãos, porque tudo reflete isso. Como ele voltou os discípulos, ele chamou eles de volta a trabalhar, botar a mão na massa. E eles nunca estavam sozinhos. E a ressurreição de Jesus, ela mostrou que nós devemos continuar aquilo, continuar a ministração do Evangelho, e que lembrar que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, nos fortalecendo, porque tudo depende dele. Nosso Rei que vive, ele nos capacita, ele nos dá perseverança, nos dá a esperança, nos dá a força, e ele mata a nossa fome e a nossa sede. Então, essa ressurreição, ela completa o nosso coração, porque Jesus passou a habitar em nós. O Espírito Santo, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós. Foi necessário ele ir para o Espírito vir. Então, isso nos completa. E nós precisamos ter essa fé. E isso hoje é lembrado através da Páscoa. Nós precisamos relembrar o que ele fez na cruz. Mas não só em um certo feriado prolongado. Sim, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos relembrar desse feito. Todos os dias. E isso deve nos constranger, porque o mais difícil ele fez. Ele sofreu e morreu, para nos dar a esperança do mundo melhor. O mais difícil ele fez. E o fácil, às vezes, a gente não faz. Não faz. O que é o fácil? É o relacionamento com ele. Exatamente. Né? Não tem que ser difícil o relacionamento. Você falou sobre escrituras. Para nós, às vezes, é tão difícil, né, pegar a Bíblia e ler o que Deus deixou pra gente. Tudo escrito. Tá tudo escrito. Ele fez o mais difícil, o filho dele morreu, né, na cruz por nós, e a gente não lê. A oração também. A oração é o principal, eu creio, assim, que mais nos aproxima, porque é uma conversa diária. Porque na cruz também existia um véu. E na cruz, Jesus rasgou esse véu com sua morte. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Que antes não existia. Antes não existia. Antes era era um rito, onde só o sacerdote podia estar na presença de Deus. Então, um homem comunicava com Deus e passava para o povo. E Jesus veio e quebrou isso. Onde ele nos convida hoje para ser uma nação santa de sacerdócio real em Deus. Que privilégio, Exatamente. Né? Hoje a gente tem acesso a Deus, a termos esse relacionamento com Ele, falar com Ele, ouvir, porque Ele nos responde. E às vezes a gente não ouve, porque a gente está longe, mas Ele fala. Mas Ele fala. Ele responde todas as vezes. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos falando sobre isso, né? Como ouvir a voz de Deus. E exatamente isso Ele está falando o tempo todo. Exatamente. Nós estamos, né, dispostos a ouvir, nós estamos buscando ouvi-lo. E isso é um privilégio realmente muito grande, porque imagina se a gente não pudesse falar com Deus, não tivesse acesso a Ele,
não pudesse ter um relacionamento com ele, muitas vezes a gente acha difícil ter esse relacionamento, né? De ler as escrituras, de orar. Ir à igreja, você falou sobre isso, que faz parte, né, desse Com relacionamento. certeza, sim. Muitas pessoas não querem, julgam, né, a igreja por diversos motivos, mas é um dos pontos do relacionamento com Deus. Sim, exatamente. Que permite e que fortalece esse relacionamento. É muito interessante a gente achar difícil fazer o fácil. Sobre não estarmos sozinhos. Às vezes a gente se acha, né, fraco, não se acha capaz de muitas coisas, mas realmente nós não somos, né? Tudo isso vem de Deus. Sim. Nós precisamos estar, então, buscando para que Ele nos capacite, Ele nos fortaleça. Se a gente for fazer por nós mesmos, sozinhos, realmente a gente não consegue. Não consegue nada. E nós somos muito privilegiados de ter Deus conosco, de Jesus nos capacitar, nos fortalecer. Nós precisamos sermos gratos por isso. Sim. E utilizar desse privilégio que nós temos. Até porque, como você disse, o Espírito Santo está dentro de nós. Sim. Né? Ele está dentro de nós. Nós temos usado isso, né? Nós temos vivido esse privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Reflita também, para quem está aí, né? Você tem utilizado desse privilégio de ter o Espírito Santo dentro de você? E, Gustavo, você falou que a Páscoa, então, ela é muito mais do que um feriado, que a gente tem que viver a Páscoa todos os dias da nossa vida, não só Sim. nesse feriado, né? Então, como que na prática nós podemos, no nosso dia a dia, viver a Páscoa para honrar esse significado que é tão profundo que nós temos visto aqui? Sim. A Páscoa, ela vai além de jejum, né? De alguns dias, algum período. Muitos fazem, né? Sim. Está errado? Não vejo que está errado. Vai muito do particular de cada um. Como uma vida de jejum, fora de um período como esse, vamos dizer assim, que é onde nós buscamos nos aproximar de Deus. Mas isso não pode ficar parado só nesse tempo, só nesses dias. A ressurreição de Jesus, a morte de Cristo, ela tem que ser algo lembrado por nós por todos os dias. Ainda mais por nós, que já conhecemos a história, já somos convertidos. Porque isso nos ajuda a continuar a caminhar e não voltar àquilo que a gente era antes de conhecer a Jesus. Então, o segredo é: busque conhecer a Deus todos os dias. Busque um relacionamento profundo todos os dias. Não tenha medo de ler a Bíblia. Busque um discipulado. O discipulado é algo profundo, onde um mestre caminha com outra pessoa, mas não é porque ele é melhor, é porque ele já tem o conhecimento daquilo. E em cima de um discipulado, o discípulo vai buscar outro discípulo. E tudo é para a honra e glória de Deus, porque ele é nosso discipulador. E ele, sendo o nosso discipulador, ele já deixou o caminho para nós trilharmos. Em Mateus 22, Jesus fala: o primeiro grande mandamento é amar o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E o segundo é amar a teu próximo como a ti mesmo. Eu só vou conseguir amar o meu próximo, como às vezes é muito distorcido isso, que leva a um certo preconceito contra as igrejas, que dizem que não amam os irmãos de fora, porque não existe esse amor em Deus. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Eu não vou conseguir amar a minha esposa, eu não vou conseguir amar o meu filho. E eu vou dando certas oportunidades para o que vem de fora penetrar no meu coração, onde eu começo a colocar idolatrias. E a religião se torna uma idolatria, onde eu posso falar: cara, vou ficar um mês sem comer chocolate. Para mim isso é terrível. Só que é algo mais profundo que isso. Entendeu? Então, viver a Páscoa todos os dias é o essencial para a nossa vida. Porque nós precisamos ter Cristo em nossas vidas todos os dias. A primeira coisa que eu acordo é falar com Deus. A primeira coisa que eu faço ao deitar é falar com Deus. Mas o restante do dia ele também tem que estar. Não é algo dividido. Falar: Jesus, fica aqui que eu vou trabalhar e já volto. Não. É viver um espírito de oração. O que é viver um espírito de oração? É me manter conectado com Deus todos os momentos da minha vida. Isso não significa que eu vou ser perfeito, mas que eu vou ser íntegro à presença dele. Nós, convertidos, nós erramos, mas nós sabemos que nós não podemos ser dados a esse erro. O pecado tem que ser algo que nos causa nojo, a ponto que nós não vamos voltar a praticar. E isso é tendo Jesus enraizado em nosso coração.
Você falou sobre esse período não ser um jejum só neste período, Sim. né? Você até deu o exemplo do chocolate. Para você é muito difícil ficar, por exemplo, um mês sem comer chocolate. Uhum. Mas não pode ser só isso, né? O foco não tem que estar só no não comer. Existe algo além disso, por trás, digamos assim, né? Sim. Nesse período mesmo da Páscoa, muitas pessoas ficam um período sem comer carne vermelha, né? Com esse objetivo de fazer um jejum no período da Páscoa. Para você, qual é a sua perspectiva sobre isso? Qual é a sua opinião? Como você vê Ó, isso? eu vejo como algo assim que não é errado, só que precisa realmente saber qual é a intenção do coração. Vamos Intenção do supor, coração. eu vou passar alguns dias sem comer a carne vermelha. Aham, Por quê? Como o seu coração vai estar depois disso? entendi. É igual a questão do jejum. Ah, eu vou separar 3 dias na semana para jejuar. Por quê? A intenção do jejum é mortificar a nossa carne para nos aproximar de Deus. É onde ele traz à luz aqui, tudo aquilo que está guardado. Porque o que mexe com a galera hoje, principalmente comigo, é a fome. A hora que eu tô com fome, a gente vira um monstro. Então, isso mostra o que realmente nós somos. Então, tem o pessoal que deixa de comer a carne vermelha por um certo período. Não vejo como errado. Porém, onde o coração está? Eu não posso ser hipócrita de passar um certo período e falar assim, tá pago do ano. Uma vez por ano, acabou. Não, eu tenho que continuar. Isso pode servir como uma motivação de seguir adiante. Ah, eu tenho que deixar de comer carne vermelha pro resto do ano? Não. Eu tenho que deixar de comer, sei lá, chocolate pro resto do ano? Não. Mas o que eu tenho que fazer? Ver uma vida com Jesus diariamente. E o jejum, ele serve para sentirmos saudade de Deus. Nós precisamos jejuar até Jesus voltar. Então, vai muito do pessoal de cada um também. Mas a intenção do coração tem que ser a mesma, que é aproximar dele, viver diante dele. Entendi. Então, tudo começa na intenção do coração. Intenção do nosso coração. Do porquê eu estou fazendo isso. Então, para quem não come carne vermelha nesse período, tem que se perguntar, por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Ou se a minha resposta for, estou fazendo isso porque todo mundo faz e é um rito, não faz porque muito se sentido. torna algo religioso. E algo religioso é algo mecânico. E Deus não gosta disso. Entendi. O exemplo disso é a gente pegar os mestres da lei, que Jesus exortava, os fariseus da época. Eles faziam um rito. E não é a religião, é o verdadeiro amor de Deus. Ele precisa estar dentro de nós. Eu não posso viver uma religião, porque a religião mata, ela não salva. O que salva é Jesus. Entendeu? Então nós precisamos nos perguntar, qual é a intenção do meu coração em fazer tal tipo de jejum? Por que eu estou fazendo isso? Não só da carne vermelha, qualquer um. Porque a intenção do nosso coração vai mostrar para onde nós estamos indo. Entendi. E além da intenção do coração, depois que eu finalizar o jejum da carne vermelha ou de qualquer outro, ele tem que ter me transformado de Exatamente. porque você falou assim, como o coração está depois disso que você fez, Sim. né? Então, depois desse período, tem que ter acontecido alguma mudança. Exatamente. Eu tenho que ter sido transformada, eu tenho que estar mais próximo de Deus, por exemplo. Eu tenho que ter um resultado disso, não simplesmente fiquei tantos dias sem comer carne e agora eu posso comer. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Entendi. A transformação, então, precisa existir. Exatamente. E o foco, além do jejum, além do não comer ou se privar de alguma coisa, é o relacionamento com Deus. Sim. Nesse período. E tudo se resume ao grande mandamento, né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você comentou sobre isso, né, nessa pergunta. E amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas muda toda a nossa vida. Com certeza. Né? E eu queria deixar essa reflexão para você que está assistindo. Você tem amado Deus sobre todas as coisas? Ou existem outras coisas na sua vida que você ama mais e dá mais importância, né? É muito fácil hoje em dia a gente amar outras coisas acima de Deus, porque amar a Deus é obedecer, né? E isso não é fácil. Muitas vezes o que Deus nos pede vai contra a nossa vontade, o nosso desejo. Então não é algo simples, né? Se eu digo que eu amo a Deus, mas
não faço o que ele me pede, não renuncio o que ele me pede, Não tá certo. então eu não tô amando, né? Amar é obedecer. Então, deixa essa pergunta para você. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? E para nós também. Sim, Eu acho que é uma pergunta que nós precisamos refletir todos os eu dias. faço uma pergunta para mim. Deus deseja ter a minha presença. Deus espera isso. Só que eu faço a pergunta pra galera. Você tem desejado estar na presença de Deus? Que é o ponto principal. Ou muitas vezes a gente até tá, mas por obrigação, né? É. Eu E a tenho gente que precisa estar em desejar. amor. Em amor. Isso é muito legal, porque Deus nos criou para isso, né? Exato. Ele nos criou para ter essa presença com Um relacionamento com Ele. Ele. Esse é o nosso propósito. Muitas pessoas ficam, ai, qual é o propósito da minha vida, né? É, a grande pergunta é se relacionar com Deus. Ele nos criou para isso. Então, parece simples, mas é muito profundo. Sim, né? Muito demais. profundo. E você falou que é como se fosse uma continuação, né? Eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo se eu não amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. E talvez isso esteja acontecendo, né, na nossa vida. Nós não conseguimos amar o próximo, muitas pessoas não conseguem se amar também, talvez porque não esteja amando Deus Exatamente. acima de todas as coisas. Então, uma coisa leva a outra, e nós temos que Sim. começar do começo. Começar pelo primeiro mandamento. Exatamente. E aí a gente vai conseguindo cumprir os outros, não só cumprir, mas viver. A gente vai vivendo e se torna algo muito prazeroso para nossa vida isso. Porque a vida do crente não é chata. As pessoas têm um estereótipo, Eles né? falam assim, cara, eu vou virar Errado. crente, eu vou ser chato. Na verdade, a vida do crente é assim, nós vemos o que estava de errado antes, das prisões que nos cercavam. Bebidas, droga, algum certo de vício. Foi onde Jesus veio, morreu e falou, isso não te prende mais. Mas basta você tomar a sua decisão agora. Ele te deu o livre-arbítrio para continuar. Porque vamos usar todos os tipos de droga que a pessoa pode usar, nunca vai preencher o vazio do coração. Não vai. Não vai. E eu já tive pessoas que testemunharam isso para mim. Inclusive da minha família, onde o dinheiro tentou preencher, mas não conseguiu. E a gente corre atrás do dinheiro igual um louco. E não é sobre isso. É Jesus. É Jesus. E as pessoas acham que são livres por poder fazer tudo isso, mas mal sabem que são escravas São dessas escravas coisas, de tudo isso. né? Exatamente. Isso as torna escravas. E Jesus, ele vem para nos libertar. Exato. E volta lá onde a gente começou falando, né? Sim. Jesus, a intenção dele é nos libertar disso que nos torna escravos. Então, é muito profundo. E quando você começa a viver isso, você começa a sentir esse vazio sendo preenchido. Sim. E como você disse, ele traz à luz essas coisas que a gente não enxergava, né? Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Como Deus traz à luz e a gente começa a enxergar, nossa, como eu vivi isso, como eu fazia isso. Você começa a enxergar. Não é que você se transforma, mas você começa a enxergar e isso vai transformando a sua vida, né? Mas tudo começa no amor do Senhor para nós e nosso com Ele, né? Outra coisa importante que você falou, conhecer a Deus todos os dias. Eu acho que se a gente ficar a nossa vida toda tentando conhecer a Deus, a gente ainda não vai conseguir conhecer tudo que Ele é, né? Até na eternidade. Exatamente. Então é por isso que nós temos que todos os dias. Sim. E quanto mais eu me aproximo de Deus, eu não vou mentir, às vezes nós como seres humanos, a gente não tem vontade de ler a Bíblia todos os dias. Às vezes tem que ser na base da disciplina. Porque se eu não der a entrada dela no meu coração naquele dia, eu estou muito aberto a dar entrada a algum pecado que eu já até cometi ou eu posso estar cometendo algo novo. Porque o meu corpo vai querer ser suprido por alguma coisa. Sim. Só que, vamos dizer assim, como um alimento, o que eu vou comer naquele dia? Então eu tenho que buscar, eu tenho que orar. Mesmo às vezes não querendo, eu preciso exercer isso que Deus me chamou. Eu falo assim, cara, Deus está aqui. Eu sempre pego o exemplo que o pastor Tiago me disse uma vez. Cara, Deus está na mesa te esperando. Se você não for, você vai deixar Ele te esperando. Mas se você for, você vai ter o momento mais delicioso do seu dia ali. Ele está disponível. E Ele está disponível para você. Nós precisamos estar para Ele. Exatamente. Isso vai ao encontro do que você falou sobre viver o espírito de oração.
Todos os dias Todos e o dia os dias. todo? Sim. Porque hoje, né, muitas pessoas têm o seu momento de devocional, isso acabou se tornando, entre aspas, uma moda, e isso é muito bom, porque as pessoas se aproximam de Deus nesse período, mas não pode também ficar restrito a esse momento. Sim. Né? Porque as pessoas às vezes têm ali o seu momento de devocional, com louvor, com oração, com leitura da palavra, do relacionamento mesmo com Deus naquele momento, mas é como se fechou a Bíblia E acabou o momento. Não, é um ponto assim que a própria Escritura diz, né? Compara com a criança, né? Antes vocês tomavam do leitinho, do leite, mas agora vocês precisam inserir o que é sólido. Ou seja, você chegou, mas você precisa amadurecer, você precisa criar uma maturidade e seguir adiante. É onde entra o nosso papel, e de fazer discípulos, buscar as pessoas para Cristo. E nós aqui no Brasil, às vezes nós ficamos muito acomodados e não damos tanta importância a isso, porque é um país muito livre. E, infelizmente, o evangelho é distorcido em alguns lugares. E nós precisamos ser a luz para trazer a verdade para essa pessoa. Porque o evangelho, ele traz a transformação. Cristo, ele veio para trazer uma transformação em nosso coração. Porque desde Adão, vamos voltar lá no começo, quando o pecado entrou no mundo, nós somos corrompidos. E Jesus vem para endireitar o nosso caminho. É através dele que o nosso caminho é endireitado. Tudo se resume a Jesus. E Jesus tem muito a ver com a Páscoa, o tudo, Sim, né? com tudo. Por isso que nós estamos falando sobre isso. Eu achei interessante você falar sobre fazer discípulos, né? Você tinha até comentado sobre isso, que o discipulado é extremamente importante. Talvez você não tenha noção, né, do que é isso, você até deu uma breve explicação, mas acredito que nós podemos aprofundar sobre esse assunto, o discipulado, o discipulador, o discípulo, o que é isso, qual é a importância disso na vida de um cristão e na vida daquele que quer se aproximar de Deus, né? Então pode ser um tema aqui para um futuro vídeo no nosso canal. Vamos trazer aqui um convidado que saiba, né, viva isso. Eu tenho um para indicar. Aí, ó, já temos um. Então comente aqui, deixe nos comentários se você quer um vídeo sobre discipulado, sobre o que é isso, né, de ser discípulo e ser um discipulador, como isso pode contribuir para a nossa vida com Deus. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre isso e já fica um spoiler. Sim, quem sabe, com certeza. Né? Temos um convidado, então vamos discutir sobre isso. Eu achei interessante também você falar que o pecado ele deve nos causar nojo, né? Sim. Porque às vezes a gente peca e é tão, entre aspas, normal, né? Hoje muitos pecados se tornaram normal e até bonito perante a sociedade. Mas ele não pode ser visto dessa forma, ele precisa nos causar nojo. Então nós vamos errar, nós vamos pecar, como você disse, nós não somos perfeitos, às vezes somos julgados por alguns erros, porque as pessoas esperam perfeição. Mas o pecado ele está em nós desde o jardim. Desde o jardim. Desde o Éden, como desde você disse. Então nós vamos errar, nós vamos pecar. Exatamente. A grande questão é que ele tem que nos causar nojo. Eu achei, viva isso, né? Nós vamos levar isso como um aprendizado de viver isso na nossa vida. Se nós errarmos, que esse erro, que esse pecado, ele nos cause. É onde entra lembrarmos da Páscoa todos os dias. Porque eu vou lembrar do Deus que se fez homem, que sofreu e morreu por mim e ressuscitou. E tudo que eu faço, ele está vendo. E eu tenho que honrar ele. E eu tenho que honrar ele com todo o meu amor. Se eu lembrar disso todos os dias, eu estou vivendo. Estou vivendo a Páscoa todos os dias. Exatamente. E fazendo o que ele espera de mim. Sim. Muito profundo isso. Então, nós já entendemos que muitas vezes nós esquecemos da essência da Páscoa, muitas vezes nem sabemos qual é a essência e focamos muito nas tradições, né? Então, para a gente finalizar, infelizmente, o nosso encontro, o nosso bate-papo, a Páscoa está chegando, né? Daqui a alguns dias. Que conselho você daria para nós aproveitarmos essa Páscoa, começarmos isso hoje, né? Hoje, nessa Páscoa desse ano, para viver ela de uma forma mais significativa, para transformar realmente a nossa visão sobre a Páscoa, o significado da Páscoa, trazer a essência, trazer o que é o real significado para a nossa vida e viver, a partir de hoje, uma Páscoa mais significativa. Qual que seria o seu conselho? Reúna a família.
Reúna a família. Monte uma mesa e traga o propósito da Páscoa para essa mesa. Coma chocolate, faça uma ceia, só que lembre-se do propósito. Eu acho legal, voltando lá em Êxodo, que eles se reuniam para celebrar a Páscoa. Eles tinham momentos de mesa. E quando as famílias eram desfalcadas, vamos dizer assim, eles convidavam as famílias. A ordem foi essa: convide as famílias para sentarem com vocês. Então a gente não pode esquecer da comunhão. Mas nessa comunhão, nós precisamos colocar o verdadeiro sentido da comunhão, que é trazer Jesus para a mesa. E falar: isso aqui tem que ser lembrado todos os dias. Não é só um feriado, não é só o chocolate, o peixe, mas sim é Cristo. Então, brinque com as crianças, assim, faz a brincadeira do coelhinho, coloca os ovos escondidos, faça eles procurarem. Eu tô louco para fazer isso com as minhas crianças, só que traga o verdadeiro sentido da Páscoa para a mesa, apontando o verdadeiro. Porque o significado da Páscoa é algo que está apontando para algo que vai se concretizar ainda. Ainda está apontando para algo Ainda está maior. apontando para algo futuro, que é a volta do nosso rei. Nossa, isso é muito legal. Propósito, né? Trazer o verdadeiro propósito. E eu acho que não só na Páscoa, mas na nossa vida, a gente tem que viver, né? A Páscoa a gente tem que viver a Páscoa de forma intencional, trazendo esse propósito. E a nossa vida, nós temos que viver a nossa vida de forma intencional, cumprindo o propósito que Deus nos trouxe. Então, família, comunhão, você falando sobre isso, muitas pessoas não vivem essa comunhão, né, com a família, muitas pessoas até não conversam, né, com pessoas da família. Esse é um momento, talvez, para você refletir sobre isso. Se você conheceu algum amigo que está sozinho, às vezes está longe dos familiares, convida ele para sentar na mesa. Não deixa ninguém de fora. Traga essa comunhão. Traga essa pessoa para perto e apresenta a verdadeira luz do significado da Páscoa. Esse é um momento. Esse é um grande momento. É uma grande ferramenta para mostrar o evangelho para alguém que não conhece. Para trazer Jesus para a mesa. Exatamente. E achei muito interessante você falar isso, trazer Jesus para a mesa. Nós precisamos trazer Jesus para a mesa todos os dias da nossa vida. Né? E sentarmos à mesa com Ele. Sim. Como você disse, Ele está disponível. Né? Ele está ali. Então, cabe a nós também sentarmos à mesa com Ele e ter esse momento. Eu acho que isso fecha tudo o que a gente trouxe até aqui desse real significado, né? Desse real motivo. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. Gustavo, então eu vou pedir para você deixar uma palavra final de encorajamento. Eu acredito que as nossas perguntas aqui as suas respostas foram extremamente profundas, reflexivas, algo que nos trouxe realmente o objetivo do nosso vídeo de entender o real significado da Páscoa. Eu acho que você, né, que está aí assistindo, é muito rico todas essas reflexões. Fiquei muito feliz e eu queria que você deixasse então para concluir uma palavra de encorajamento para todo mundo que está nos assistindo sobre a importância de ter todos os dias essa intimidade com Deus. Acho que a gente já falou ao longo do vídeo bastante sobre isso, mas para finalizar, encorajar essas pessoas a terem um conhecimento profundo, né, da palavra, a terem relacionamento todos os dias, porque é através disso que nós vamos conseguir ter uma profundidade em temas como esse, como a Páscoa e diversos outros temas que a palavra de Deus nos traz. Essa profundidade nós só alcançamos com esse relacionamento e intimidade diário, né? Falando por mim, desde da minha caminhada, para de correr atrás do nada. Eu corri atrás do nada por muitos anos, até que um amigo, que é meu discipulador, o pastor Tiago, me apresentou as Escrituras de uma forma viva. E ele me incentivou a ir à igreja. Então eu queria dizer para você, busque uma igreja, leia as Escrituras, participe do corpo de Cristo, não deixe de ter relacionamento. Quando eu digo nada, tudo que vai ao contrário a Jesus é nada, porque só aumenta o nosso vazio. Que essa Páscoa você lembre do verdadeiro significado,
que o Filho de Deus morreu por você e ressuscitou para te dar a esperança da vida. Tudo que é contrário a ele é morte. Então, busque uma igreja, leia a palavra, cultive uma vida de oração. E para você que já vai a uma igreja, tenha a ousadia de falar do Evangelho. Não tenha vergonha e não tenha medo, mas espalhe a verdadeira mensagem de Deus. E coma chocolate nessa Páscoa. Amém. Não vou nem comentar porque quero que essa mensagem fique como final. Uma Amém. reflexão profunda. Coma chocolate. Então, gostaria de te dar um brinde aqui. Mostrei no começo do vídeo, né, um mini ovo de Páscoa, um mini chocolate. Então, presente para você. Coma chocolate, não tem nada de errado nisso. E eu vou comer, né? Com certeza. Muito obrigado. Um super ovo. E eu gostaria também de te entregar um outro brinde. Anjo de Luz Aromas, sempre aqui presente conosco. Um kit de que bacana, muito obrigado. Carro. Homens gostam, legal, né, sempre de deixar o carro cheiroso, então pode tirar. Sim. Então esse Olha, daqui que bacana. Você pode usar para espirrar no carro, no banco, no carpete, deixar o carro perfumado. E esse aqui para colocar lá no muito retrovisor. Obrigado. Que legal. Então espero que você goste. Essa essência é bem procurada pelos homens. Vou usar hoje. Muito obrigada. Que legal, eu que agradeço. Gustavo, só tenho a agradecer, tá? O seu aceitar o nosso convite, todas essas reflexões. Olha a minha folha, né? Toda anotada, porque para mim também muita coisa eu aprendi. Então, muito obrigada por todas essas suas reflexões, essa contribuição que você trouxe ao nosso canal. E eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite e espero que vocês aproveitem ao máximo, porque muita coisa rica e abençoada. Com certeza, eu que agradeço de estar aqui, estava bem ansioso, confesso. A Camila que diga, né, que ela me viu. Camila, já vou dar um spoiler, beleza, tá? Camila é a nossa próxima convidada para o nosso vídeo do mês que vem. Não vou revelar o tema ainda. Com certeza, deixa de mistério. Mas a Camila, esposa do Gustavo, será uma das nossas convidadas para o próximo vídeo. E vai ser também incrível, já fique aí acompanhando. Né? A Camila é uma pessoa que eu admiro muito. No próximo vídeo eu falo sobre isso. É isso aí, mas foi um prazer estar aqui. Mas ela acompanhou com tudo, a sua ansiedade. Ela viu tudo de pertinho, ela sabe o jeito que eu sou, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e que ele seja honrado, seja louvado acima de todas as coisas. Amém, amém. Para você que nos assistiu, se esse bate-papo te abençoou, te edificou, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário. Diga o que você achou do nosso vídeo, do nosso convidado, dessas reflexões. Envie para outras pessoas que você queira também que reflita e entenda o real significado da Páscoa. Mande para essas pessoas e não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe aqui, né, o seu like, o seu comentário, compartilha, que você vai nos ajudar e nos ajudar a honrar o nome de Deus. Tudo isso aqui é para Ele, é por Ele. Então, nos ajude o nosso canal. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Muito obrigada. Tamo junto.